Brasil para uma situação de primeiro de paz e depois mais liberdade, mais solidariedade, mais justiça social, que é uma coisa que infelizmente há muito pouco no Brasil. De maneira que tem a nossa solidariedade, temos muito gosto em ceder-vos este espaço que nós consideramos a Casa da Liberdade em Portugal para debaterem este tema. Bem-vindos, sintam-se em vossa casa e espero que tenham sucesso. Obrigado. Boa noite a todos. Em nome do Coletivo Andorinha, eu quero agradecer a presença de todos e agradecer ao Vasco Lourenço pela sessão aqui do espaço e por ajudar a convocar e a presença dele, né, nesse dia. A gente hoje está aqui com uma exposição de fotos de Cuba. Quem tiver oportunidade depois para dar uma olhada é bastante interessante. Hoje a gente está numa sequência numa turnê na Europa que o Rui está fazendo para apresentar o livro e para discutir um pouco a democracia no Brasil e o golpe de Estado. Isso vem ao encontro do que o Coletivo Andorinha vem fazendo há 2 anos, que é a defesa da democracia no país, no nosso país, no Brasil. E a gente combinou e trouxe ele aqui numa boa oportunidade para a gente continuar essa discussão. O Rui é jornalista, eu acho que a maioria deve conhecer, mas de qualquer forma, jornalista, é presidente do Partido da Causa Operária, e hoje o Partido da Causa Operária, que foi parte do PT, né, já não é faz, sei lá, bastante tempo, mas hoje é quem está na linha de frente na defesa do Lula. A Débora, que teve até 2 semanas atrás lá na vigília, lá em Curitiba, elogiou bastante a atuação do partido lá, que é um dos partidos que estava desde o começo, antes do PCdoB, antes de um monte de gente estava lá na defesa do companheiro Lula. Então, eu quero passar a palavra para o companheiro Rui e parabenizar a ele e ao partido pela iniciativa. Muito obrigado. Eu queria primeiramente manifestar o fato de que eu estou extremamente honrado de poder falar nessa associação das pessoas que derrubaram a ditadura salazarista e deram início à Revolução Portuguesa, que foi, sem dúvida nenhuma, a abertura de uma nova época política no mundo. Tá? Para mim, sem dúvida nenhuma, foi a abertura de um novo horizonte político naquele momento, que eu era muito jovem, mas antes de qualquer coisa queria manifestar minha enorme admiração e a honra que é poder falar nesse local. Queria agradecer a todos pelo convite, né? Nós estamos encerrando aqui uma rodada de debates, foram mais de 15 debates na Europa que nós fizemos, em diversas cidades, né? Um périplo aí que é uma coisa realmente exaustiva, né? Mas muito recompensadora, porque nos deu a oportunidade de discutir tanto com brasileiros que estão na Europa, como europeus que estão interessados no problema brasileiro, que é uma situação muito grave, a situação política nacional no Brasil. Eu queria iniciar aqui chamando a atenção para o fato que, não sei se todos têm assim uma consciência profunda desse problema, e que nós atravessamos no Brasil nesse momento uma das grandes crises nacionais da nossa história. Embora o que predomine na percepção da maioria das pessoas seja o golpe de Estado, tá? Um golpe que derrubou um governo democraticamente eleito, nesse momento a evolução do golpe de Estado nos trouxe
a uma situação de crise que tem poucos parâmetros de comparação na história nacional. Nós temos um governo que, nas pesquisas dos próprios institutos dominados pelos golpistas, tem 1,5% de aprovação popular, ou seja, não tem aprovação popular nenhuma, é o governo com menor apoio popular da história nacional. Isso é um dado extremamente importante, porque justamente o que caracteriza a crise política e a extensão da crise política, em primeiro lugar, é a fragilidade das instituições governamentais e do Estado. Nesse quesito, o Brasil atravessa uma situação de crise institucional generalizada. Nós temos aí um Congresso em completo descrédito, um governo ilegítimo, que não tem absolutamente nenhum apoio da população, e o terceiro poder, que foi chamado a arbitrar no meio dessa crise gigantesca, mostrou justamente nessa semana aqui que ele está completamente dividido, que há um gigantesco enfrentamento entre duas alas da burguesia brasileira dentro do STF, inclusive, e isso é um sinal muito importante da crise, em torno da questão da libertação e da possibilidade da candidatura do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O enfrentamento no STF é uma coisa inédita também na situação política nacional. O mais surpreendente de tudo, que dá mais um relevo às características da crise que nós estamos atravessando, é o fato de que a ala oposicionista que defende explicitamente os direitos democráticos da população é uma ala reconhecidamente de direita e que participou no golpe de Estado, liderada pelo ministro Gilmar Mendes, que é tido por todas as pessoas como o elemento que dirige a direita no STF e que foi o grande articulador do processo do Mensalão em 2012, que deu início à crise atual. Então, se nós olhamos todos esses aspectos, nós veremos que é uma crise institucional praticamente inédita, As instituições estão todas divididas, os partidos políticos brasileiros, todos eles estão divididos também, Nós podemos ver isso aí no processo eleitoral, da esquerda até a direita estão todos os partidos divididos. Não há nenhuma exceção nesse caso. Nós vimos que o PSDB, que é um dos articuladores do golpe, está dividido com relação a como encaminhar o processo de crise política nacional, está dividido em relação à sua candidatura para a presidência da República. Os jornais de hoje dão notícia de que o DEM, que é também um segundo partido fundamental do golpe, está dividido em relação a como encaminhar a crise, está dividido em relação aos candidatos. Partidos como o PSB, PCdoB estão todos divididos, o PT está dividido, uma parte do PT quer abandonar a candidatura Lula em função das dificuldades legais e chegar a um acordo com os golpistas. É uma situação onde a crise política nacional ela se manifesta por todos os lados. O golpe provocou uma ruptura social profunda, completa, e essa ruptura se expressa nas instituições. Do outro lado do problema da crise, que digamos assim, o segundo aspecto decisivo da crise, que é o posicionamento geral da população, o posicionamento geral das massas populares, nós temos também um profundo deslocamento à esquerda. Muita gente acredita, é possível que vocês, os que vivem em Portugal, eu vi isso em vários países da Europa, acreditem, em função da enorme propaganda que é feita, que no Brasil predomina uma posição política entre a população de direita. Isso é totalmente falso. E isso se explica
muito claramente, se expressa muito claramente no fato de que a candidatura da pessoa que está na prisão, que é o Lula, que está praticamente impedido de concorrer, que está sendo perseguido por todas as instituições, aparece nas pesquisas com 1/3 de todo o eleitorado. Quando eu digo aparece nas pesquisas, o que eu quero dizer é que isso não corresponde à realidade, né? Essas pesquisas não são reais. Pesquisa que deu 1/3 de votos para o ex-presidente da República é uma pesquisa do Ibope, que a gente poderia dizer que é o Instituto de Pesquisa Oficial do golpe, ligado à Rede Globo. Se o Ibope deu 33%, né, nós já sabemos que existe aquela famosa margem de erro, que levaria a candidatura do Lula para 35 ou 36%, a manipulação da pesquisa, as distorções que são provocadas naturalmente por essas pesquisas, daria a ele folgadamente 40%, isso sem exagerar em nada a situação. Se nós temos uma pessoa, né, cujo governo foi deposto, que está na prisão, que foi condenado por corrupção, que foi objeto de uma das mais intensas campanhas de difamação que nós já vimos na história do país. Com 40% do voto, nós podemos dimensionar o deslocamento político que o golpe provocou para a esquerda na população. É um dado objetivo, não é uma coisa, digamos assim, que a gente tenha vontade de que esteja acontecendo, mas é uma coisa que está dada mesmo pela situação. Nós vimos essa situação também, né, do deslocamento à esquerda, das amplas massas populares na greve dos caminhoneiros, que foi uma greve confusa. Imagino que aqui em Portugal também, como em outros lugares, tem havido uma polêmica muito grande sobre qual era a natureza dessa greve, mas no final as coisas se esclareceram pelo fato simples de que a greve acabou com o governo, né? Eu tenho dito, em geral, que o governo Temer, ele perdeu completamente a sua autoridade política, ele foi destruído em basicamente 3 etapas, né? Foi dado o golpe de Estado pegou o país de surpresa, né? Muita gente não imaginava que fosse possível que aquilo viesse a acontecer, né? Essa perplexidade começou a se dissipar com as reformas que o governo fez, né? Ataque à CLT, a terceirização, o ataque contra a aposentadoria, os ataques contra a propriedade estatal nacional, como o caso da Petrobras. Esse foi o primeiro grande momento de crise. O segundo grande momento de crise, né, que nós pudemos notar de maneira muito objetiva, foi a própria prisão do Lula. Quando o Lula foi preso, toda uma parcela da população que não estava se sintonizando, focalizando adequadamente a situação política no país, percebeu que nós estávamos diante de um ataque muito duro contra os direitos democráticos da população e que algo de extremamente grave estava acontecendo. E a terceira etapa foi a greve dos caminhoneiros, que teve um apoio muito grande na população brasileira, né, e que levou o governo completamente à lona, né? O que nós temos no Brasil hoje é um governo fantasmagórico, cuja melhor opção diante de todas as situações é não fazer nada para não acentuar a crise, né? E nós temos todas as instituições em crise. Esse aqui é um cenário que eu acho que é muito importante destacar na situação política brasileira, porque nós estamos num momento em que a situação é uma situação muito indefinida, né? Nós sabemos, né, nós temos acentuado que o golpe de Estado no Brasil não é um fenômeno nacional, não é uma coisa que aconteceu no Brasil por características peculiares do Brasil, mas é um golpe de Estado de caráter continental. Ele aconteceu em vários países e num sentido lato, num sentido amplo, nós podemos dizer
que ele aconteceu em todos os países latino-americanos de uma maneira ou de outra, né? Esse golpe continental é a tentativa de reestabelecer a política neoliberal, por um lado, e, por outro, a tentativa de criar um bloco político unitário que dê suporte à política imperialista norte-americana num momento de grave crise internacional, né? Nós vimos aí o atoleiro em que a política norte-americana se meteu com a questão da Síria, né, que rapidamente foi seguida pela vitória do Hezbollah no Líbano, quer dizer, uma situação que se torna cada vez mais grave. A ruptura do Trump com o Irã denota isso daí. Nós vimos o avanço da política exterior russa, nós vemos também o avanço e a agressividade com que é tratada a China pelos norte-americanos. Então, nós temos uma situação de extrema gravidade que tende a se acentuar diante da crise econômica mundial, diante da crise capitalista mundial. E os norte-americanos estão tratando de montar um bloco, né, que seja capaz de enfrentar unitariamente, de servir de base para uma política mais agressiva no terreno internacional. Nós vimos que os países todos que sofreram mudança de governo de maneira, digamos assim, irregular, né, por meio de operações pelos norte-americanos, eles assumiram uma posição de defesa do bombardeio norte-americano na Síria e agora estão assumindo uma posição de apoio a uma eventual intervenção militar na Venezuela. O que mostra a gravidade e o intuito geral da coisa. Um segundo aspecto desse golpe continental é justamente a política, e eu acho que isso nós temos que entender muito bem, que é uma política de terra arrasada no que diz respeito à economia. O que nós estamos assistindo no Brasil, e não é só no Brasil, é generalizado, não é simplesmente uma reedição da política neoliberal que vigorou, né, nos países latino-americanos no final da década de 1980 e durante a década de 1990, e que levou a uma grande explosão política no continente. O que nós estamos vendo agora é uma edição que é muito mais violenta, muito mais feroz, muito mais brutal dessa política. O Brasil se transformou literalmente numa empresa que está sendo desmantelada e sendo vendida aos pedaços. É uma política de completa liquidação da economia nacional. Não se trata simplesmente da liquidação da economia estatal. Se trata de uma liquidação da economia brasileira de conjunto. Por exemplo, vários empresários nacionais foram presos na Lava Jato. Muita gente deve ter considerado normal, porque há casos de corrupção, e a gente sabe que os empresários, eles, para conseguir, né, levar adiante os seus negócios, eles pagam propina mesmo, né? Mas nós vimos depois também o fechamento de milhares de empresas no Brasil e a prisão de outros dirigentes econômicos, todos eles nacionais, por casos diversos que estão acontecendo, né? Nós temos o caso da JBF, nós temos o caso da Brasil Foods, nós temos o caso de uma empresa de refrigerante que o dono foi preso por problemas trabalhistas, o que é uma coisa meio fora do comum, né? Essa semana um outro importante dirigente industrial brasileiro foi preso. Quer dizer, há um desmantelamento de vários setores da indústria nacional de conjunto. Não se trata simplesmente de estatização das empresas, privatização das empresas estatais. Há uma tendência a liquidar a economia nacional. O caso mais escandaloso do que o petróleo, né, mais escandaloso do que todos os outros, é o caso da água, né, a questão do aquífero Guarani. O aquífero Guarani, que é uma reserva gigantesca de água, quase 1 milhão de quilômetros quadrados de água subterrânea, está sendo negociada para ser vendida. Aí já não é necessária uma explicação, porque que país vai vender toda essa quantidade de água para uma empresa privada, ainda mais uma empresa estrangeira? É uma coisa totalmente, um negócio
que não tem pé nem cabeça isso daí, né? Principalmente quando se sabe que em várias partes do globo o problema da escassez de água é um problema dramático. Então isso dá a ideia, né, da profundidade do desmantelamento da economia nacional que o golpe significa. Há uma corrida dos golpistas para promover esse desmantelamento, né? É uma tentativa de mandar o Brasil de volta para, sei lá, 50 anos atrás, 100 anos atrás, ou seja, antes do processo de industrialização do país. Logicamente que isso não vai acontecer sem uma dura resistência popular e até mesmo de setores da própria burguesia brasileira, porque é muito grave a situação, mas o propósito está absolutamente claro. Então nós temos aí uma situação que é muito grave, uma crise extraordinária. O golpe despertou esse deslocamento à esquerda. É importante a gente frisar que antes do golpe havia uma situação de relativa tranquilidade no Brasil, do ponto de vista político, né? Agora o país está profundamente polarizado, há uma grande tendência esquerdista, inclusive eu diria que por tudo que nós vemos, né, o descrédito das instituições, o colapso do judiciário, do ponto de vista da autoridade que ele detém sobre a população, eu diria que a crise já adquire, na própria mentalidade das pessoas, na consciência das pessoas, características revolucionárias, né? É nesse ponto que nós estamos parados nesse momento. Bom, diante disso, eu queria dizer uma palavrinha sobre uma questão que, do ponto de vista político, é central em todo o panorama do golpe, que é a questão do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Acho que nós temos que considerar, em primeiro lugar, que a presença, a pessoa do ex-presidente da República foi decisiva, né, colocou-se no centro de toda a crise política desde o primeiro momento do golpe. O Lula, como muita gente pensa, né, muita gente imagina que o Lula seria uma pessoa assim como mais um candidato, um político parlamentar, que foi escolhido pelo seu partido, tem muitos votos e é popular. Essa é uma apreciação falsa da situação. O Lula no Brasil é uma figura histórica, né? Ele, muito tranquilamente, ele pode ser equiparado a figuras do passado nacional ou até de outros países latino-americanos, como Vargas ou Perón, apesar da diferença da situação política atual para aquela época, mas há muitas semelhanças, e a perseguição que ele está sofrendo também é muito parecida, né? É um dos grandes líderes nacionalistas que apareceram no último período. Eu diria até que, do ponto de vista latino-americano, ele é a maior liderança política de todos os países latino-americanos, né? Ele é um líder popular, ele dirigiu as greves que acabaram com toda a estrutura jurídica da ditadura, né? Foi a partir das greves dos metalúrgicos do ABC e greves que acompanharam aquelas greves que a ditadura começou a desaparecer na prática, né? Porque a partir daquelas greves impôs-se na prática o direito de greve, o direito de manifestação, o direito de livre expressão, o direito de livre organização, impôs-se na prática, né? O que a oposição política burguesa, desde 1974, quando começa a crise da ditadura, não havia conseguido, na greve de 1979, principalmente, né, o movimento operário brasileiro consegue. O movimento operário brasileiro é o grande protagonista da situação política nacional daí para frente. Isso provoca uma crise nos partidos que queriam fazer a transição, e no centro de toda essa luta está a figura justamente do Lula, né? Ele não é uma pessoa que apareceu como uma figura eleitoral. Ele se transformou numa pessoa com um grande capital eleitoral, porque justamente surgiu da crise da ditadura, né, e de uma série de transformações que o Brasil sofreu antes e durante a ditadura,
a necessidade da classe operária brasileira de se apresentar com uma política própria no cenário político. E quem vai expressar essa necessidade é o próprio Lula, né? Ele vai lançar a proposta de construção de um partido da classe operária, Partido dos Trabalhadores, né? Embora o partido não vá se transformar efetivamente num partido operário enquanto tal, mas esse foi o sentido da proposta, né? O PT, em última instância, ele é todo baseado na classe operária, e a liderança do Lula expressa essa grande transformação que aconteceu no Brasil ao final da ditadura militar, e que é uma parte, um componente fundamental da crise nacional. Desculpa, mas tenho que ir embora. Prazer em Continuação. Obrigado, boa tarde. Então, nada mais natural do que ele se colocar no centro da crise atual, né? Ele está canalizando cada vez mais toda a oposição ao golpe, essa é uma realidade, né? Nós vemos nas eleições que, curiosamente, vários partidos de esquerda trataram de lançar candidatos no momento em que nós realizamos eleições, onde o primeiro colocado das eleições está na cadeia. O intuito de absorver os votos da pessoa que está presa é muito óbvio. Mas o mais interessante não é esse fato. O mais interessante é que ninguém consegue absorver esses votos, né? Os candidatos de esquerda começaram com 1%, ou menos de 1%, e continuam na mesma faixa do menos de 1%. Por quê? Porque a polarização política no país se dá acima de qualquer tipo de discussão política da esquerda, né? O que existe é uma forte tendência da população a se enfrentar com o golpe de Estado. E, logicamente, né, como a política tende sempre a percorrer caminhos já estabelecidos, com uma liderança da envergadura de um Lula, é natural que essa liderança canalize todo esse movimento de uma maneira cada vez mais forte. É por isso que nós entendemos, né, nós que somos um partido que não votamos no PT nas últimas 4 eleições, que nesse momento a política correta para lutar contra o golpe é apoiar a candidatura do Lula. Logicamente, reivindicar a libertação dele, que é uma coisa absurda. É uma pessoa que está condenada sem provas, não vou repetir todos os detalhes aqui, porque é conhecido a exaustão esse fato, mas é importante entender que, independentemente de qualquer tipo de consideração política ou programática, né, a luta das amplas massas da população pobre, da população trabalhadora, de um setor expressivo da classe média brasileira, passa pelo apoio, primeiro, à liberdade do Lula, né, o preso político mais conspícuo do golpe de Estado brasileiro, e segundo, a própria candidatura dele. Isso não quer dizer que nós acreditemos que as eleições vão ser a solução para o país. Esse é um debate que é importante fazer, né? Nós achamos que não é o caso. As eleições elas já começam totalmente desfiguradas pelo fato de que o principal concorrente está na cadeia, mas nós podemos esperar muita coisa que vem pela frente. Rigorosamente, por exemplo, né, nada poderia impedir que o Lula se registrasse e fosse candidato, mesmo que a candidatura dele fosse rejeitada pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Eu fui candidato a presidente da República, estive na mesma situação. Eu apresentei a minha candidatura, ela foi rejeitada, né? Nós recorremos para o próprio TSE e fomos até o final na eleição, né? Depois que a eleição foi feita, a candidatura foi anulada e os votos não foram contabilizados, mas isso significa, há vários precedentes, não é só o nosso caso, que ele poderia tranquilamente concorrer, e a partir do momento que ele concorresse, o problema se transforma num problema político, e não mais num problema jurídico.
Mas, logicamente, que como no Brasil a Constituição foi jogada na lata do lixo, os juízes fazem o que querem, né? Eles criam a legislação, eles já não julgam as pessoas ou as coisas em torno da legislação existente. Eles mesmos criam uma nova legislação que permite a eles, né, fazer o que queiram. Bom, diante dessa situação já apareceram aí pessoas, inclusive no STF, que querem colocar na pauta a rejeição de que o Lula possa até mesmo se registrar como candidato, que é absurdo. Precisaria se criar uma nova lei no meio da eleição, quer dizer, no fim da eleição praticamente, porque a eleição vai começar em agosto e vai terminar no final de setembro e o voto é em outubro. Então, quer dizer, já com o processo eleitoral avançado, vão criar uma nova regra do jogo para impedir que a pessoa se candidate. Vocês vejam aí, né, a dimensão da crise e também o caráter das próprias eleições, né? É nessas condições em que se dá todo o processo eleitoral. Nós temos assinalado, né, um elemento que eu acho que é importante para a análise, mostra também o grau de indefinição da situação política nacional e internacional, que é o seguinte: em todas as eleições que aconteceram nesse período do golpe em países latino-americanos, nós temos visto um crescimento da esquerda, né? No Paraguai, a esquerda teve um crescimento, não ganhou a eleição porque a eleição foi fraudada, né? A própria esquerda denunciou isso aí num primeiro momento, depois pararam de denunciar. Nós vimos também a situação que se criou no Equador, onde se elegeu um presidente que seria da esquerda, esse presidente voltou-se para a direita. No México agora ganhou um elemento de esquerda, depois de muitas décadas em que a esquerda não ganhava a eleição, a esquerda quase chegou ao poder anteriormente, mas a eleição foi fraudada, né? Com esses dados eleitorais de vários países, no caso da Colômbia, ganhou a direita, mas a esquerda teve uma votação importante, dá para perceber que há um deslocamento muito grande à esquerda em todo o continente. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente precisa considerar esse outro lado da questão, existe uma acentuação da tendência golpista do imperialismo. O candidato que ganhou no Paraguai é um elemento bem mais direitista do que os presidentes anteriores, ligado ao aparato militar da ditadura do Stroessner, né? O candidato que ganhou na Colômbia é o candidato do Uribe, um homem ligado aos grupos paramilitares, né? Na política peruana, a esquerda foi colocada numa situação defensiva, a esquerda nacionalista, está sofrendo processos, né? O ex-presidente Rafael Correa está numa situação em que ele pode ser preso a qualquer momento, está para pedir asilo num país europeu, e nós temos essa situação se agravando em vários lugares. Então, nós vemos que se acentua no continente uma grande polarização política. Há um deslocamento das massas à esquerda em função da crise, não apenas da crise econômica, mas também da crise política, que é do atentado generalizado aos direitos políticos e os direitos democráticos das próprias massas, dos povos dos países latino-americanos, mas, ao mesmo tempo, o imperialismo responde com o recrudescimento, né, da sua inclinação à direita e até das suas tendências repressivas. Os militares latino-americanos estão voltando à cena política, nós vemos isso muito claramente no Brasil, né, onde os militares têm se pronunciado sistematicamente sobre a situação política brasileira, fazendo ameaças, condicionando, né, impondo uma determinada votação no STF. Então, nós vemos que, ao mesmo tempo que a situação
por um aspecto, evolui a esquerda, por outro aspecto, ela evolui a direita, anunciando um choque muito grande. Nessas condições, a gente acreditar que as instituições políticas brasileiras, que foram demolidas pelo golpe, vão se autorregenerar, é uma coisa que não tem muito sentido, né? Logicamente que um agravamento muito grande da crise, uma intervenção ampla das massas na situação política poderia levar a burguesia a recuar numa série de coisas, mas de um modo geral, nós temos que entender que essa ofensiva direitista ela está condicionada pela crise capitalista mundial. Não é por acaso que o Brasil está sendo assaltado de uma maneira tão assintosa, né, tão ampla, como nunca aconteceu no passado. Se trata de recuperar, né, a capacidade do sistema financeiro internacional, dos especuladores, diante de um agravamento da crise, né? Só para citar um exemplo da importância do que acontece em países como o Brasil, né? Recentemente saiu a notícia de que o Santander, banco espanhol, também vinculado à Inglaterra, está numa situação crítica e só não aparece como uma instituição deficitária porque os lucros da instituição no Brasil são gigantescos, né? Quer dizer, a importância do Brasil para tirar uma série de empresas e especuladores e investimentos da crise é muito grande. Daí o roubo generalizado da economia nacional, né? Nós temos que lembrar que o Santander tem esse lucro astronômico porque ele ganhou de presente o segundo maior banco, que era o Banespa, né? Com essas negociações que estão se fazendo com o petróleo e várias outras coisas, isso dá um fôlego para vários setores capitalistas diante do agravamento da sua crise. Se nós somarmos todos os países latino-americanos, a gente tem ideia do significado da América Latina para essa situação, né? Então nós temos um enfrentamento de grandes proporções, um enfrentamento gigantesco entre os povos latino-americanos e o imperialismo norte-americano, e esse enfrentamento está conduzindo tudo para uma crise política muito grave, né? Uma crise política que pode desembocar numa crise revolucionária em vários países latino-americanos, em especial se a situação brasileira se agravar, né? Quando eu falo crise revolucionária, muita gente pode achar que é um exagero, né? Mas falando tecnicamente, quando um governo, né, quando o sistema de dominação está abalado como está no Brasil, você tem metade do caminho andado para uma crise revolucionária, né? Um dos aspectos centrais da crise revolucionária é a crise do poder, que está se avolumando no Brasil de uma maneira extremamente grave e preocupante para toda a burguesia brasileira e internacional, né? O Brasil, nesse momento, está sofrendo um processo de fuga de capitais gigantesco, né? Vocês viram que o dólar está chegando na casa dos R$4, é uma coisa extraordinária. E isso daí parece bastante complicado de ser controlado por meios habituais pelo governo. Quer dizer que se aproxima aí a possibilidade de uma crise no orçamento fiscal brasileiro ao estilo do que está acontecendo na Argentina, o que teria um impacto internacional muito grande, poderia levar no Brasil a uma situação hiperinflacionária, que seria o pior cenário possível para a burguesia nacional e internacional, porque a crise inflacionária despertaria, sem dúvida nenhuma, a classe operária que está relativamente amortecida há muitos anos, né? E a classe operária brasileira é de longe a maior do continente, são dezenas de milhões de trabalhadores, e a inflação, a experiência brasileira já provou, leva a uma ofensiva muito grande dos trabalhadores. Então, nós estamos nesse momento, digamos assim, com a direita que deu o golpe caminhando no fio da navalha. Bom, uma questão que em todos os lugares todo mundo levanta é o problema do por que a situação não muda, né? Os golpistas não são derrotados. Por que a população não reage? Que é uma pergunta também muito comum e tudo mais.
Eu acho, primeiramente, nós temos que dizer, né, eu tenho ouvido certas coisas, principalmente em relação à Copa do Mundo, que eu acho que não tem fundamento na realidade, né? Por exemplo, a Copa do Mundo impede o povo de reagir. O povo não reagiu antes da Copa do Mundo. Não tem nada a ver com a Copa do Mundo. E não tem nada a ver com o povo em geral. A reação popular, em grande escala, não é uma coisa simples, principalmente num país como o Brasil, né? Nós temos que considerar que um dos grandes entraves à mobilização, principalmente dos trabalhadores, é o desemprego, né? Nós temos 15 milhões de desempregados formais e mais uma quantidade quase igual a essa de desempregados informais ou pessoas que vivem num emprego muito precário para ser chamado de emprego. Isso cria uma dificuldade muito grande, né? O processo cambial brasileiro, que desvaloriza as empresas nacionais, as importações e tudo mais, também cria uma dificuldade, né? Há um permanente esforço de desaquecimento econômico, mesmo nos momentos de crescimento. Esse crescimento, ele não é um grande crescimento industrial, não é um grande crescimento do emprego, né? Com exceção do período em que houve o auge das commodities internacionais, né? Durante o governo Lula. Na maior parte do tempo, a classe operária fica na defensiva, o povo fica na defensiva. Segundo, a reação popular depende, logicamente, né, de uma organização. Eu acho estranho quando as pessoas falam assim, por que o povo não reage? Bom, o povo é uma abstração nesse sentido. Quem que é o povo? Todos nós somos o povo. Por que nós não reagimos? Por que eu não vou lá e reajo sozinho, por exemplo? Porque parece absurdo. Ninguém vai fazer isso daí. Num certo sentido, se espera, né, uma reação coletiva que seja organizada de algum modo, em algum lugar, por alguém, né? E essa reação não existe, essa organização não existe. O que nós temos no Brasil é uma situação muito grande de paralisia, né, das grandes organizações de massa, que é motivada pela divisão política, em primeiro lugar. A divisão dessas organizações ela é muito grande nesse momento, né? Vou dar um exemplo que eu acho que é o mais decisivo de todos. A própria luta para tirar o Lula na cadeia não é uma unanimidade. A candidatura dele não é uma unanimidade no meio da esquerda nacional. Então a esquerda está confusa, vai até setores que apoiaram o golpe de Estado no Brasil ou que dizem que não houve nada, né? O que é uma coisa muito extraordinária de se ver, uma pessoa que vive no Brasil falando que não aconteceu nada no país. Mas, enfim, a confusão política é muito grande, né? Há muitos setores que alimentam a esperança de que o golpe vai ser assim uma bolha de sabão, vai se desfazer no ar e vai voltar tudo ao normal por um milagre que ninguém sabe direito qual que é esse milagre, né? E, portanto, o caminho seria ir para as eleições, etc. e tal. Há aqueles que dizem que é preciso, como o Lula está preso, a gente deveria dar de barato que ele não vai ser candidato, a gente deveria entregar ele aos leões, deixar, né, não reivindicar o direito político do povo que quer votar nele, porque não é apenas um direito dele ser votado, é um direito daqueles que querem votar nele, votar nele. Então a gente deveria deixar de lado esses direitos, abdicar desses direitos, escolher um candidato que seja aceitável por toda essa máfia que organizou o golpe de Estado, né, e ir para as eleições como se nada tivesse acontecido no Brasil. É uma posição totalmente absurda, né? É uma posição que procura simplesmente tapar o sol com a peneira, ou, para usar uma outra metáfora, um outro chavão, é uma política de avestruz, né, de enfiar a cabeça debaixo da terra para ver se o problema passa sozinho e aí você tira a cabeça de debaixo da terra. Isso não vai acontecer. O que é preciso é justamente organizar o grande deslocamento à esquerda que existe no país numa luta unificada, coerente contra os golpistas.
É possível fazer isso daí? É possível. Nós tivemos a prova dos 9, por assim dizer, na greve dos condutores. Os condutores acuaram o governo e fizeram o governo recuar. E os condutores não são nem de longe a categoria de trabalhadores mais importante que tem no país. Nem de longe, nem tem uma tradição muito grande de luta, né? Por exemplo, a greve dos condutores em comparação com uma greve, por exemplo, dos trabalhadores da Petrobras, não é nada, né? A greve dos trabalhadores da Petrobras, que a gente já viu, essa greve, ela paralisa completamente o país. Falta tudo, gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, tudo, né? Vocês imaginem, por exemplo, se os trabalhadores bancários, Petrobras, eletricitários, outros setores da economia entrarem em greve, o nível de pressão que isso daí exerce sobre o governo, né? Ficou visível na greve dos condutores que o governo pode ser derrubado a partir de um movimento das ruas, que isso é possível, né? Eu acho que sempre quando a gente vai formular uma política, uma hipótese na política, nós devemos perguntar, isso aí é possível, é comprovado pela experiência? Eu acho que nesse caso, nós estamos vendo claramente que é comprovado pela experiência. O que é preciso? É preciso unificar, né, esse amplo setor que quer lutar contra o golpe, esse setor, por exemplo, que apoia a candidatura do Lula. Na minha opinião, o simples apoio à candidatura dele e a luta pela liberdade dele é uma expressão clara de uma vontade política de lutar contra o golpe. Seria preciso unificar esse setor e criar mecanismos que sejam capazes de provocar uma mobilização forte contra o governo golpista. Uma mobilização que é possível, que é viável, né, mas que é necessário que haja um impulso consciente, unitário e organizado, né? Um outro dado da situação que eu acho que é muito importante nesse sentido é que, desde o início do golpe de Estado, em vários lugares do Brasil e fora do Brasil, formaram-se comitês de luta contra o golpe, como aconteceu aqui em Portugal, que formou-se o coletivo Andorinha, por exemplo, que é um coletivo que se formou a partir da rejeição do golpe de Estado. Então, aqui nós temos que fazer uma pergunta: por que se formaram esses comitês, né? E veja bem, na maior parte dos comitês, eu estive em contato com muitos deles fora do Brasil, mas no Brasil a situação é semelhante. Eles não são comitês organizados por um partido, e nem são apenas uma frente de partidos. Eu já participei de vários movimentos onde você tinha um comitê, mas o comitê era claramente definido pela presença de 3 ou 4 partidos que eram a alma daquele comitê. No caso desses comitês que surgiram no Brasil, não existe isso. Por quê? Porque os próprios partidos estão muito divididos para dar uma direção coerente e unitária para esses comitês. Os comitês, num certo sentido, eles surgiram espontaneamente, mas também numa espécie de vazio deixado por esses partidos. É como se as pessoas olhassem e falassem: precisamos lutar contra o golpe, vamos nos organizar. É uma organização até certo ponto espontânea, né? Não é totalmente espontânea, porque as pessoas são pessoas politizadas que participam dos comitês, mas é uma organização que se dá por fora de todas as estruturas tradicionais que existem no Brasil, não só os partidos, como os próprios sindicatos, tá? Então, a própria ação, né, que se desenvolveu de uma maneira, digamos assim, natural de reação ao golpe, está mostrando o caminho a ser seguido. É preciso criar essas organizações que agrupem todas as pessoas que querem militar contra o golpe. Os partidos, de um modo geral, eu não tenho a opinião de que o partido é negativo, nada disso, tá? Eu mesmo faço parte de um partido, nosso partido é muito ativo na luta contra o golpe. Mas é evidente que a luta está passando por fora da maioria dos partidos. Os partidos teriam
que, na realidade, procurar acompanhar o que está acontecendo nesses comitês. Então, um dos caminhos para que a gente possa criar um instrumento de mobilização unitária são os comitês. Recentemente, né, na Frente Brasil Popular, que é uma frente que foi formada logo depois do golpe, onde participamos nós, o PT, o PCdoB, a CUT, CMP, MST, etc., foi feita a proposta pelos dirigentes do MST, organização de um Congresso do Povo. Proposta que nós achamos extraordinariamente positiva. Por quê? Porque justamente o que está faltando é isso, uma ampla organização popular que seja capaz de unificar a luta contra o golpe. Infelizmente, né, na véspera de começar a convocar esse Congresso do Povo, ele foi adiado para depois das eleições. Por quê? Porque há uma divergência dentro da Frente Brasil Popular com relação ao problema das candidaturas para a eleição presidencial. O PCdoB apresentou a Manuela Dávila, que, na minha opinião, tenho dito isso em todos os lugares, é uma candidatura de fachada, é uma ponte para apoiar a candidatura do Ciro Gomes, e por causa dessa candidatura, que teria menos de 1%, nós não podemos fazer o Congresso do Povo para lutar contra o golpe. Né? E os companheiros do PT cederam de uma maneira absurda nesse ponto. O que está por trás disso? Se você reunir o Congresso do Povo para lutar contra o golpe, o Congresso do Povo vai abraçar a candidatura do Lula. Não tem... Essa é uma coisa que aconteceria com a maior naturalidade, não precisa nem propor. E para evitar que isso aconteça, né, o Congresso acabou sendo adiado. Eu acho que isso daí demonstra bem as dificuldades que nós estamos enfrentando para organizar a luta contra o golpe. Né. Vamos ver se a situação muda um pouco agora, né? Não sei se vocês viram que o Lula tirou uma carta denunciando o STF, falando que ele não vai ter justiça no STF, porque a tramóia contra ele é muito óbvia, né? Isso daí, na minha opinião, deveria ser entendido que, se ele não vai ter justiça no STF, nós vamos ter que fazer justiça pelo Lula e pelos brasileiros em geral nas ruas, através da mobilização popular. Bom, da nossa parte, né, conversando com inúmeros comitês no Brasil, nós decidimos convocar uma conferência nacional desses comitês, uma conferência aberta a todos que queiram participar, que vai ser realizada em São Paulo dos dias 21 e 22 de julho. Convidamos o PT, convidamos a CUT, convidamos o MST, convidamos todo mundo. Não é como se fosse uma conferência contra ninguém em particular, mas, digamos assim, é uma tentativa de dar um pouco de coesão, de unificação, de centralização, para todo esse pessoal que luta contra o golpe, mas não consegue se agrupar em torno de um núcleo central que dê uma diretriz. Se essa iniciativa e outras iniciativas que podem surgir a partir daí forem bem-sucedidas, né, é capaz que a gente comece a aumentar a mobilização contra o golpe. Né? Nós temos aí, nesse momento, a Copa do Mundo, que, como é tradicional no Brasil, onde as coisas acabam sendo feitas assim com grande intensidade no que diz respeito à cultura popular, carnaval, etc., você tem aquele período que é como se fosse uma espécie de recesso. Né? Terminada a Copa, acaba o recesso e a situação política tende, na minha avaliação, a subir vários graus de temperatura, imediatamente após a Copa. Porque a gente vê no Brasil a discussão da Copa é toda política. Né? Há uma enorme discussão e é toda sobre política, sobre o golpe, sobre corrupção na FIFA, sobre o fato de que o Brasil é lesado pelos juízes, que tudo no final das contas é uma discussão política que está refletindo enormemente o clima de polarização política que tem dentro do país. Né? E que, logicamente, como aconteceu no Carnaval, né? Eu não sei se alguns companheiros aqui estiveram no Brasil na época do Carnaval, mas o Carnaval brasileiro foi extremamente politizado. Foi um grande ato público nacional, onde em todos os lugares apareciam faixas,
pessoas gritando palavras de ódio, inclusive se refletiu no desfile das principais escolas de samba do Rio de Janeiro, com uma denúncia contundente contra o golpe, né? Depois do Carnaval, a temperatura subiu, quer dizer, aquele recesso, ele simplesmente concentrando assim, a energia, né, a polarização que foi lançada, foi solta, né, imediatamente depois dos acontecimentos. Eu acho que isso tende a acontecer agora. A questão central é a percepção que as pessoas têm da situação do golpe, né? Quer dizer, o fato de que muita gente não alimenta ilusões numa solução fácil, numa solução legal, que cresce o sentimento de que é necessária uma grande mobilização popular para resolver o problema do golpe no Brasil. E aí fica pendente fazer com que esse movimento adquira uma unidade na ação. E esse seria o problema-chave, né, da evolução da situação política nacional. Muito obrigado. Chegar mais pertinho. Bom, obrigado, Rui. Eu acho acho provável que as pessoas queiram falar, então acho que a gente pode abrir uma rodada para quem quiser intervir e quem quiser falar. Eu não sei o nome da maioria e de quem eu conheço também não sei, então vou ter que falar os nomes. Você quer vir falando, Alexandre? Quer vir falando? Seria bom falar. Nós estamos transmitindo ao vivo, então a pessoa não escuta. Tá bom. Alexandre Luiz Débora Sidório Teu. Boa tarde. Prazer estar aqui. E queria dizer o seguinte, que uma das coisas que mais chama atenção nessa postura do PCO durante todo esse processo é o bom senso que falta à esquerda brasileira. A pergunta são três acontecimentos, e aí só pedir para você comentar. O primeiro, depois do jogo Argentina e França, o jogador que é considerado pela mídia o Pelé da atual Copa, comparando com 58, que é o... deixa eu botar... Não. É o francês. É o francês, o Kylian Mbappé, estava dando uma entrevista, após o jogo, aquelas entrevistas que eles dão, e, de repente, um dos principais jogadores da França, que é o Antoine Griezmann, interrompeu a entrevista simplesmente para falar duas coisas. Democracia, e depois ele falou república. Isso me chamou muita atenção. A outra coisa é a entrada da Colômbia na OTAN. E a terceira é a visita do vice-presidente dos Estados Unidos ao Brasil, agora, essa semana que passou. É isso. Obrigado. Bom, dá para fazer só faz assim, eu acho melhor fazer o pedagogo, é mais inteligível. Então, rapidamente, sobre a entrevista, precisaria ver a entrevista para poder ter uma interpretação, não cheguei a ver, né? Não sei, realmente não sei qual que é o significado disso daí. Agora, os outros... Eu falei porque você tem comentado muito nas suas análises ao sábado sobre essa propensão da França ser vamos dizer assim, a campeã, da Copa para legitimar o governo. Certo. Claro, poderia estar relacionado com isso. Eu acho que a preferência pela França é uma preferência econômica lógica dos grandes grupos econômicos do futebol,
né? Inclusive mais do que a própria Inglaterra, mas França, Itália, Espanha e Alemanha são os 4 países que dão maior lucro em se tratando de Copa. Nós temos que entender, né? Acho que muita gente não percebe isso daí quando fala da Copa, que a Copa do Mundo é o maior espetáculo da Terra. Não tem nenhum espetáculo que seja superior à Copa do Mundo, em termos de público, né? Uma final de Copa do Mundo, nesse ano aqui, é capaz que ultrapasse a marca de, sei lá, 2 ou 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Imagina o que significa isso em termos de publicidade, de outras coisas comerciais. E, infelizmente, o Brasil, acompanhando o conjunto da situação, o Brasil nem tem todo esse poder, né, econômico e muito menos político. Então, mas tem um futebol que contraria o desejo dos que gostariam que as coisas seguissem no melhor caminho do ponto de vista capitalista. Daí a grande crise com o futebol brasileiro, né? Com relação ao problema da Colômbia na OTAN e do Mike Pence, eu acho que as duas coisas estão relacionadas. Do ponto de vista imediato é a Venezuela. Não há dúvida nenhuma. O Mike Pence esteve no Brasil para... a imprensa diria assim, para pedir apoio, né? Na verdade, ele esteve lá para apertar o pescoço de um governo falido, para ver se esse governo entra nessa aventura extraordinária que seria uma ação militar contra a Venezuela, que eu acho que é inviável para o governo brasileiro entrar numa coisa dessa. Isso aí pode levar a situação a uma explosão total. Agora, os norte-americanos estão voltados para essa alternativa. Se eles vão conseguir viabilizar essa alternativa ou não é outra coisa, mas me parece que nesse momento essa é a alternativa prioritária. No longo prazo, no médio prazo, digamos assim, a Colômbia, né, entrando na OTAN, vai ter base norte-americana de maior peso, isso daí vai pressionar os outros países a também ceder bases norte-americanas. Os norte-americanos ganham maior poder de polícia na América Latina, que é um continente de grande instabilidade, né? Acho que a gente tem que prestar atenção nisso daí, é extremamente grave, né? Me parece que a visita do Mike Pence foi um completo fracasso, né? Eu acho que o conjunto da burguesia brasileira deve ter olhado e falado assim, não vamos meter a mão nessa cumbuca, porque isso aí não vai ser favorável, ainda mais com o Trump, né? Se fosse um outro governo com maior legitimidade internacional, eles poderiam até cogitar, mas me parece complicado. Luiz. Douglas. Aqui. O Rui, eu fico muito feliz de poder fazer essa pergunta aqui, porque eu te acompanho já há muito tempo pela internet e acho que você é uma das vozes mais lúcidas atualmente, tem ajudado muito a gente a entender a realidade brasileira. Aqui. Ô Rui, você falou, e já tem dito isso na internet também, de uma oportunidade revolucionária que a gente estaria vivendo. E, do outro lado, a gente tem a maior liderança política de esquerda do país presa, né, você narrou isso. O Lula sempre teve uma trajetória de conciliação, desde a época do sindicato e tudo. E ele foi preso, né, se entregou lá em São Bernardo, com um discurso ainda conciliador, em certa medida, defendendo as instituições, dizendo que acreditava na justiça e tudo mais. E agora tem essa situação da carta que você narrou aqui. A gente pode esperar um Lula revolucionário? Quer dizer, quais os elementos da esquerda, as lideranças da esquerda que estão talvez preparadas para aproveitar essa oportunidade revolucionária? Porque, a meu ver, sendo bem breve, me parece que a esquerda brasileira, os grandes partidos, né, estão sempre um passo atrás do que está acontecendo. A gente está sempre correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Há alguma liderança hoje? O Lula, podemos esperar um Lula menos conciliador e mais revolucionário? É a pergunta que eu faço.
Olha, essa questão aí ela é muito interessante, né? Mas eu acho que a solução é um problema colocado na situação política brasileira, mas a solução do problema, na minha opinião, não deve ser procurada na opinião do Lula. O Lula, ele é um fator de crise da situação, num sentido à esquerda e até revolucionário, pela própria presença dele, né? Dado o poder que ele acumulou como líder político, porque ele é uma pessoa que tem muito poder, pessoa que da cadeia tem, na pesquisa oficial, 1/3 do voto, é uma pessoa muito poderosa. Ele tendo acumulado esse poder e tendo mantido uma política que numa medida relativamente expressiva se diferencia da política oficial do núcleo central da burguesia, faz dele um fator revolucionário, independentemente do que ele pense, né? Eu acho, inclusive, que ele tem uma preocupação muito grande de não tocar fogo na situação, que é um pouco o contrário do que aqueles que apoiam ele gostariam que ele fizesse, né? Porque ele tem uma capacidade muito grande de inflamar o país, né? Agora, eu acho assim que, na medida em que a burguesia quer ele fora do jogo político, ele se transforma num fator de combustão política, independentemente do que ele pensar. Por exemplo, ontem no 247 nós estávamos discutindo que essa questão do Lula ter tirado essa carta sobre o STF, falando que ele não vai conseguir justiça e tudo mais. Aí o Leonardo Atucci me falou, não será que ele quer se colocar como mártir? Mas a realidade é que ele está intervindo na crise do STF, de uma maneira muito delicada, vamos dizer assim, ultramoderada. Mas quando ele fala, você imagina, quando ele fala que ele não vai encontrar justiça, você imagina o impacto disso daí para milhões de pessoas. Quer dizer, a situação objetiva coloca ele como um fator de polarização da situação política. Por isso mesmo que eu acho que todas as pessoas que querem ver a coisa andar para frente, de uma maneira ou de outra, teriam que impulsionar essa perspectiva dele. Outra coisa que eu acho que é importante, quando nós fazemos política, a gente não pode depender, é muito ruim você ficar numa posição de você depende da decisão de outra pessoa. No caso, vamos supor, você mesmo que colocou o problema aqui como sendo um problema, nós que somos de outro partido político que não o PT, se a nossa política estiver baseada no que o PT decidir que ele vai fazer, é muito ruim. Nós temos que ter uma política que impulsione a situação independentemente da opinião dos outros, né? Nós temos uma aliança com o PT para defender o Lula e tudo mais, mas, minha opinião, nós temos que ter uma política independente. Se o Lula quer ser moderado, né, nós, embora sejamos cautelosos e procuramos ser extremamente realistas na situação, nós temos uma política própria, que não é a política do Lula. Eu não concordo com ele. Quando ele falou que ele é inocente e não vai fugir, que ele ia buscar justiça, eu não concordo com nada disso. Nós, por exemplo, nós éramos a favor de que ele não se entregasse em São Bernardo. Mas, enfim, ele decidiu, eu acho que é um erro, mas, de qualquer maneira, você tem que ter uma política. Por exemplo, nós temos defendido Lula com a nossa política. Nós temos defendido ele seriamente. Não é uma manobra política. Na minha opinião, isso aí de política de aparência é uma coisa muito ruim. Nós temos defendido ele com todas as nossas forças. Mas veja só que coisa interessante. No meio nós defendemos o Lula antes dele ser preso. Nós tiramos vários materiais falando não à prisão do Lula. Aí o Lula deu uma entrevista, que eu acho que está nesse livro dele, né, onde ele falou assim, eu não gosto dessa palavra de ordem, não à prisão do Lula. Daí ele falou assim, mas tudo bem, se a pessoa está solidária com você, você não vai criticar o jeito que ela é solidária com você, está certo ele, né? Mas você vê, há uma divergência, mas nós defendemos ele com a nossa política. A gente sabia que ele ia ser preso, então nós lançamos a campanha antes.
Ele acha que não é uma campanha muito popular falar não à prisão do Lula, que a gente deveria apresentar o problema pelo positivo. Eu entendo bem o pensamento dele, mas não concordo. Eu acho que o correto era falar não à prisão do Lula, porque ele vai ser preso e você tem que voltar o pessoal contra a prisão dele. Então, eu acho que nós temos essa situação, né? Eu acho que o Lula cumpre um papel muito importante, né? Com toda a moderação política dele que você descreveu, com tudo isso daí, ele cumpre um papel fundamental. Ele é a pessoa-chave da situação política nesse momento, não tanto pelo que ele pensa, mas pela posição objetiva em que ele está colocado. Eu acho que nós temos que acompanhar isso daí, nós temos que ver como, se for o caso de divergir, como divergir, né? Não pode ser uma coisa, eu acho assim, uma coisa que nós temos evitado é de criar situações conflitivas dentro da frente única de luta, porque o que vai acontecer? Você começa a criticar duramente as pessoas que não fazem nada, ou que não querem fazer, e racha tudo. Aí a situação fica pior do que está. Então, você tem que encontrar uma maneira de apresentar uma política para andar para frente, que permita, né, andar para frente junto com os demais. É a complexidade da situação, né? Eu acho que a solução final para esse problema seria a multiplicação das organizações de luta e a gente conseguir a unificação, que não é fácil, não é uma tarefa simples, não é só você estalar os dedos que a gente vai conseguir, né? Muita gente fala assim, vamos ocupar Brasília. Bom, eu também queria. Na época da votação do impeachment, eu queria ocupar o Congresso, mas como fazer? Né? Vocês se lembram do ato no Congresso que eles chamaram o Exército, tudo. Precisa ter muita organização para fazer isso daí. Estava lá. Foi uma guerra civil, não conseguimos nada. Logicamente, seria a melhor política, seria preparar isso, que é assim que se derrota o golpe. Se uma massa muito grande de trabalhadores tivesse invadido o Congresso, isso aí botava em crise a política do impeachment. Se o Lula, por exemplo, os atos públicos tivessem feito alguma coisa mais agressiva do que simplesmente protestar ali pacificamente na rua, o golpe entraria em crise. Se o Lula não tivesse se entregado e a polícia tivesse que ficar naquele impasse, porque ocupar os sindicatos metalúrgicos era muito complicado. Isso daí seria enfrentar o golpe. Nós precisamos chegar num ponto em que seja possível fazer isso daí, porque as condições para isso ainda não estão dadas assim, né? Então, primeiro eu queria parabenizar o papel do PCO, né, desde o processo do impeachment da presidenta Dilma e também no processo da prisão do companheiro Lula, estiveram ao nosso lado nesse processo. Mas, assim, eu queria continuar com o que você estava finalizando. Muita gente fica aí, vamos construir a greve geral, por que o Lula se entregou até no dia do sindicato, lá dos bancários, dos metalúrgicos, mas a gente tem que fazer um debate que eu acho que é necessário. Quantos sindicatos estavam mobilizados no dia que o Lula estava preso lá? Nenhum. No dia que o Lula estava preso, dentro do sindicato dos metalúrgicos, saiu uma folha bancária, que é um sindicato muito forte no Brasil, que é o Sindicato dos Bancários de São Paulo, que não dizia uma palavra dentro da folha, que é o jornal deles, Lula. E, inclusive, os metalúrgicos dentro do próprio espaço não se organizaram como a sua direção para estar lá apoiando e resistindo. Então, é uma discussão que não é, eu sempre falo, não é se o Lula tivesse sido entregue ou não. A classe em si não está organizada nem para resistir esses 88 dias, se não me engano, hoje está fazendo da prisão dele, e muito menos, eu acho que a luta que está vindo pela frente aí, que é a candidatura dele. E eu acho que é importante falar um pouco disso, da classe mesmo organizada. A outra coisa, que assim, o que eu acho importante que o Rui tocou, que quando eu cheguei aqui, as pessoas têm muita visão que o Brasil está cheio de coxinha, só tem coxinha. Tem coxinha para todo lado, como se, eu não sei se a gente vive numa bolha que as pessoas, que a classe, não sei, eu sou professora, era professora na periferia de Curitiba, Araucária.
que é o município ao redor, o povo está sentindo. Em 2 anos do processo do golpe, foi 20% de aumento na comida. No processo de 2 meses, 35% do aumento do gás. No processo do 1 mês antes da greve lá dos caminhoneiros, foi 20% do valor do combustível. Então, assim, o povo está sentindo, não é à toa que o Lula tem 33% preso. Então, assim, a necessidade do povo, e aí tem uma pesquisa do Datafolha, há 1 mês atrás, 1 mês e meio, dizendo que o povo até acredita que pode ser que ele roubou, não roubou, mas o povo, para ele, não interessa esse processo. Ele quer o Lula de volta na presidência. E nisso eu acho muito importante, que o Rui tocou, eu acho que é importante reforçar, a necessidade da unidade da esquerda na candidatura do Lula. Com todas as divergências que teve problemas, nós tivemos nos 12 anos do governo do PT, mas o único que pode hoje barrar o golpe, acabar com o caos que está a situação no Brasil é o presidente Lula. Então, assim, é um debate difícil de se fazer, tanto que quando eu estava nos comitês no Brasil, os comitês tinham dificuldade de sair do Lula livre, só ficava no Lula livre. Quando você fala assim, comitê para o Lula presidente, aí tem gente que fala assim, então eu não posso participar disso, que é uma dificuldade que está posta agora. Falta 100 dias para a eleição e a gente ainda tem que debater se o Lula é o candidato ou não, que eu acho que não tem plano B, é o Lula candidato, aí a gente discute depois que ele assumir os problemas que nós temos ou não. É isso. Olha, eu concordo com a maior parte do que foi dito. Acho que não há uma organização de massas mesmo. Os sindicatos não se mobilizam. Eles estão, inclusive eu diria, né, só para explicar rapidamente, eu acho que uma boa parte da esquerda está vivendo no passado, que é o momento em que a direita acuou a esquerda com as denúncias de corrupção. Teve gente que não processou o que aconteceu depois, eu acho. Eles continuam vivendo no passado. Esse é o grande problema. Eu acho que a tarefa das pessoas, que são pessoas mais críticas, que estão formando, participando dos comitês, é travar essa batalha para levantar as próprias organizações de massa para a luta. Isso queria reforçar essa última ideia, que é muito importante. A questão da candidatura do Lula é uma luta a ser travada. Não é ponto pacífico. Muita gente está em dúvida. Existe uma campanha gigantesca contra. A imprensa toda faz uma campanha pérfida contra a candidatura do Lula. Muita gente que acha assim, como o pessoal detesta a Rede Globo, por exemplo, e a imprensa em geral, porque é uma imprensa que é intragável do ponto de vista político, é uma coisa obscena no Brasil. Muita gente acha que não é influenciada, mas a imprensa influencia todo mundo. A manipulação com a candidatura do Lula é extraordinária. A tal ponto de que, como a imprensa joga tudo para baixo, muita gente que seria a favor fica na dúvida, porque não vê, né? E é natural que a pessoa quer ver refletido na imprensa, porque na mente da maior parte das pessoas, a imprensa é que está refletindo uma realidade que todo mundo está vendo, né? Eu acho que nós temos que sublinhar esse ponto. A luta pela candidatura do Lula é uma luta em aberto e precisa ser travada com muita energia. Sidónia. Boa noite a todos e todas. Parabéns pelo nosso companheiro Lula. Acho que isso é fundamental. A gente que está no exterior, a gente tem percebido, conversado com muitas pessoas no Brasil, o que está repercutindo isso é muito importante. Eu fico preocupado com uma coisa, Rui, eu sempre, já são 40 anos que eu estou na luta, e a gente não vai desistir nunca. O porquê desse silêncio todo, né? Por exemplo, essa coisa da resistência do Lula, o Lula não... Eu também concordo que ele não deveria se integrar, era a minha opinião, e como queria fazer uma decisão, seria de estratégia. Como é que pode, se você lá no sindicato dos metalúrgicos, você tinha muita gente, mas não era o suficiente, como é que ele ia resistir?
Então, eu acho que fica preocupante. E você falou também da questão do Congresso do Povo. Eu não sabia realmente por que não se seguiu essa situação, porque não adianta a gente estar reunindo, muitas passeatas, eu sou de São Paulo, lá na Paulista, com 100, 200 mil, 300 mil pessoas, mas é engraçado, muita gente você conhecia, a gente tinha que levar milhões para as ruas. Eu acho que era o único jeito de resistir ao golpe. Como é que você vê essa questão? Obrigado. Olha, eu acho que a solução desse problema que você coloca está justamente nessa questão do Lula, da entrega do Lula ou não. O problema é o seguinte, na política, quando a gente está numa luta política, que é uma luta de classes, nós temos que entender que grande parte, se não a totalidade do resultado da luta, é o saldo na consciência das pessoas daquilo que está acontecendo. Se você faz alguma coisa e as pessoas conseguem perceber a situação e avançar, isso daí abre caminho para uma ação mais intensa. Então, nós temos que considerar o seguinte, que não se trata, muitas vezes, de ganhar ou perder a batalha. Muitas vezes, a maneira como você perde é importante. Tá? Eu costumo, com os companheiros de partido, sempre falei o seguinte: essa luta aqui nós vamos perder, mas nós temos que botar um preço nessa derrota que nós vamos sofrer. Então veja só a questão do Lula. Uma coisa é o Lula ter sido preso sem nenhum tipo de maior repercussão. Imagina se, vamos supor que você esteja certo, com o que eu não concordo, eu acho que a polícia não ia conseguir invadir o sindicato, mas vamos supor que você esteja certo. Seria fácil a polícia invadir, não havia gente suficiente para resistir. Mas a resistência, ela seria uma vitória dentro da derrota. Ele foi preso, houve resistência popular, né? O pessoal resistiu, não quis entregar, tá? Então, quer dizer, o preço da derrota é muito importante, porque você, quando você está na situação que nós estamos, você não vai ganhar as batalhas que você está travando. Você teria que mais se preocupar em ver como é que você vai perder. Porque não existe só ganhar ou perder, existe também como você ganha e como você perde. Então, por exemplo, se o impeachment da Dilma tivesse enfrentado uma resistência mais dura, com muito conflito, o preço do impeachment teria sido muito alto para ele. Ele já foi alto em si. Se a prisão do Lula tivesse enfrentado tumulto na rua e tudo, invasão do TRF4, do juízo do Moro, enfrentamento e tudo mais, o preço, quer dizer, a vitória dele seria muito cara. E aí nós temos a famosa expressão, que é a vitória de pirro. Às vezes você ganha, mas o custo é tão alto da vitória que não vale a pena ganhar. Então é isso que eu acho que a gente tem que entender. A gente não deve só analisar assim, dá para resistir, não dá para resistir. Às vezes não dá para ganhar. Mas a maneira como você faz a coisa acaba sendo uma vitória. Porque muitas vezes o inimigo olha e fala assim: não vai dar para fazer isso aqui porque a resistência é muito grande. Então nós vamos pagar um altíssimo preço para poder ganhar. Então melhor não ganhar. Por exemplo, vou dar um exemplo só para encerrar. Os norte-americanos tiveram para invadir a Nicarágua como eles estão agora para invadir a Venezuela. E eles nunca invadiram a Nicarágua. Por quê? Porque o alto comando norte-americano fez um cálculo e o presidente dos Estados Unidos perguntou: se a gente invadir a Nicarágua, qual vai ser o saldo de mortos e feridos? Então eles falaram 138 mil mortos. Ele falou nicaragüenses, não falou não, norte-americanos. Nicaragüenses, 1 milhão de mortos. Aí com essa conta, né, você invadir a Nicarágua, que é um país pequenininho, você teria uma crise nos Estados Unidos. Os Estados Unidos morreram 80 mil pessoas, 80 mil soldados retirando. 138 é quase o dobro, pouco menos do que o dobro. Então, quer dizer, o custo, tá, é muito alto para levar adiante a operação. Por isso que quando eles estavam, Cuba, por exemplo, nunca invadiram Cuba. Por quê? Porque o saldo de pessoas mortas ia ser gigantesco. Por que os norte-americanos jogam uma bomba atômica em Cuba? Porque o preço é muito alto, você vai.
Na Guerra do Vietnã, por exemplo, o presidente norte-americano, o embaixador norte-americano procurou o primeiro-ministro francês, quando a França foi derrotada, e falou: eu te dou 2 bombas atômicas e você joga no Vietnã. Essa eu vi a declaração do próprio primeiro-ministro. Ele falou: não, muito obrigado. Quer dizer, nem tudo dá para fazer, né? O Kleuber. Eu participo aqui do Coletivo Andorinha, e o Coletivo Andorinha tem um princípio muito estabelecido, né? Repercutir nos meios de comunicação social aqui de Portugal as lutas, né, contra o golpe lá no Brasil. Eu sou de um tempo que a gente saía para a rua, para os bairros, e a gente chamava aquela política de 3S, né? Sapato, solas, saliva e santinho. Você ia dialogar com a população e nos bairros a gente montava os núcleos e você tinha os apoios. Então são 2 estratégias bem diferentes, né? A minha pergunta ela vai em camadas aqui. São essas 2 experiências. Marx é muito claro, assim, né? O Estado, ele é um birô da burguesia, ele não é um espaço do trabalho. Isso, para mim, é fundamental, né? Então, você ocupar os espaços institucionais não é o lugar do trabalho. Então, a minha pergunta é o seguinte: à medida que nós somos, por exemplo, nós ganhamos várias prefeituras em Minas, fomos ganhar na Câmara, na Assembleia, ganhamos o país. E à medida que esse processo foi desenrolando, todos os meus amigos e todos os conhecidos, eles foram saindo dos bairros e das lutas sociais. Então, quando se voltava em nome de uma estrutura estatal. E isso criou uma defasagem que não se começou mais a ter um diálogo com o povo. O povo começou a ter uma benesse daquelas pessoas que voltavam lá. Então, essas relações políticas com a população, elas foram se tornando muito anêmicas. Elas foram se anemizando, foram se enfraquecendo. Esses movimentos, que a gente gestou em 70, 80, eles eram muito fortes e acalorados. E toda a discussão, a gente chamava naquela época as prévias, eram muito consensuadas. De repente, aquilo começou a deslocar para uma personalização, que Lula passou a representar muito bem, né? Então, nas cidades, vocês tiveram os grupos enfraquecer primeiro as lutas nos bairros e nos segmentos sociais. Depois, os coletivos ficaram fracos e as personalidades dentro desses coletivos se fortaleceram. E aí você começou com uma liderança. Então, a minha pergunta é essa. Todo o trabalho de 60, 70, 80 não se anemizou e, portanto, não há eco. E segundo, essa personalização excessiva em lideranças não gerou enfraquecimento dos grupos? E é justamente isso que explica essa falta de eco social. Então, você fala, eu fico vendo assim, né? Toda a esquerda brasileira fica esperando uma palavra do Lula, como se fosse um deus grego. Você não tem mais os grupos construindo políticas, decidindo, consensuando e falando, vamos fazer. Tipo, todo mundo juntou, o PCdoB foi lá e vetou. Então, eu penso o seguinte, queria ver só, porque você tem nas suas falas lá nos seus cursos, você fala bem assim, capital e trabalho é sempre racha, não tem amizade entre o capital e o trabalho. Então, se o capital detém o controle do espaço institucional, se as esquerdas não tiverem o controle da relação social, ela nunca vai superar esse momento que nós estamos vivendo, porque há um abismo muito grande. Assim, tem 30%, tem os sindicatos, mas
a grande população, para você chegar, para aumentar esses 30% para ganhar, ela não está indo. Ela está contida nesses 30%, que é muito o pessoal que você chama aí do pessoal do passado. Eu chamo o pessoal do cabelo branco. Entendeu? A esquerda está de cabelo branco, tem pouca gente. A turma nova que está nos coletivos. Por exemplo, eu sou da velha guarda, participo. É todo mundo muito novo, tem pouca gente velha, de cabeça branca. Mas quando você olha para a esquerda, é todo mundo de cabeça branca. Viciado, não é bem viciado, né? É a turma que saiu das lutas sociais, foram para as estruturas partidárias, se tornaram lideranças, e esse retorno não está acontecendo. Minha grande angústia é esse retorno do político para o social, para o meio do povo, não está acontecendo. E aí, o que aconteceu? Os evangélicos entraram, abraçaram o povo, e os partidos de direita estão todos com o povo na mão. Eu queria ouvir um pouco vocês. Só para deixar como hoje o restaurante aqui não está funcionando, que eu teria até às 10 horas, mas como não está funcionando, o que a gente combinou aqui seria às 8h30. Tem mais 10 minutos, acho que dá tempo se a gente... Quantas pessoas tem para perguntar? Discussão. Eu vejo a coisa da seguinte maneira. Eu não acho que é um problema estrutural, um problema de instrumentos, o que aconteceu com o PT. Eu acho que é um problema de política, né? A essência do problema é o seguinte: quando o PT começou a ganhar prefeituras, depois governos estaduais, finalmente chegou à presidência da República, mostrou-se claramente que a maior parte dos líderes do PT, eles tinham a ilusão de que o funcionamento eleitoral e parlamentar era a última palavra do que poderia ser feito. Então, eles não tiveram nenhuma política, na realidade, o que é muito surpreendente, né? É um debate que em algum momento a gente precisaria fazer, vários aspectos da vida social que ficaram relegados ou até foram ignorados. Por exemplo, o caso da comunicação, né? Não tomaram nenhuma providência contra a Rede Globo, nada, pelo contrário, continuaram financiando a Rede Globo como os governos anteriores faziam, né? A revista Veja, outros jornais, uma cegueira em relação que realmente é a situação política. Eu acho que isso que levou ao abandono da mobilização popular, né? Na cabeça dos dirigentes do PT, o importante era você ter uma boa estrutura eleitoral. E era isso, estamos na democracia, devagarinho nós vamos aumentando os votos, aí vamos mudando o que for possível. Na presidência eles começaram de maneira muito modesta, daí perceberam que o negócio é muito caótico e tinha espaço para avançar mais, tomaram várias medidas, mas as ilusões eram muito grandes, tá? Porque, vou dizer para você uma coisa, se você quer mobilizar o povo, com 5 governos estaduais, você tem um poder monstruoso de mobilização. Não é falta de instrumentos. Você pode criar lideranças, o orçamento desses governos, imagina o governo de Minas Gerais, né? É o segundo ou terceiro estado mais rico do país. Você tem condição de criar uma força militante, que seria uma coisa extraordinária. E veja só, a burguesia brasileira se assustou com o PT pelo poder eleitoral dele exclusivamente. Imagine se o PT tivesse sido mais, como é que se diz? Tivesse tido uma preocupação maior com os problemas da realidade, com as contradições sociais, e tivesse investido em outras coisas. Eu acho que agora, uma coisa que nós vamos ter que avaliar, né, em que medida isso acontece, a mentalidade do PT, em parte, está mudando. Que eles já perceberam que não é assim, que a burguesia não vai respeitar a regra do jogo, não adianta eleger que você não vai levar, não é tão simples como está parecendo. Então, há toda uma tendência à reorganização, né? Eu ouvi de dirigentes do PT
a seguinte ideia: nós podemos eleger o Lula, mas precisaria ter uma base social que dê sustentação, que é uma declaração que contraria toda a política seguida até agora. Quer dizer, também é um problema de experiência, né? Eu acho que, entre outras coisas, que a gente poderia criticar os dirigentes do PT no governo, eles ficaram muito deslumbrados com o fato de chegar ao poder e acharam que o negócio estava garantido, daqui para frente é só ganhar as eleições, a gente pode até perder uma, depois ganha de novo e tal, mas não, na realidade não tem nada a ver com isso. E agora está mudando tudo. E o pessoal que você fala, né, que tem a esquerda de cabeça branca, é muito marcante. Tem muita gente da velha guarda do começo do PT que, inclusive, voltou a participar do movimento político. Mas eu acho isso natural, porque nós temos uma crise que tira as pessoas daquela comodidade política. O pessoal olhou, o que eu acho que, no final das contas, todo mundo pensou assim, e o negócio não era tão simples como a gente pensou, voltou aí, ó, ao pessoal da ditadura, ó, ameaça e tal. Por isso tem muita gente antiga. Não acho que é negativo, acho que é positivo, porque tem muita gente jovem também. E o trabalho dos velhos, né, nesse caso, é ajudar os jovens na falta de experiência. Esperemos que os velhos apresentem a melhor experiência possível, né, para os jovens. Douglas. Boa noite. Você é extremamente sucinto em duas perguntas. Considerando os BRICS, o papel dos BRICS na quebra de uma lógica desde do acordo de Bretton Woods, uma lógica financeira, monetária internacional, considerando o papel da Lava Jato, os agentes da Lava Jato e seus acordos internacionais, passando por cima de uma série de questões, até mesmo institucionais, considerando o papel de um complexo de mídia que desde a década de 40 foi financiada por digamos assim, por acordos e por órgãos internacionais. Eu visualizo, e aí eu quero saber se isso é um exagero meu, que não é só golpe, é guerra. Tanto é que a gente vê hoje o que está se fazendo com o Brasil e com o povo brasileiro. E com também o butim de guerra, que chega a cada um e diz, eu quero meu pedaço. É o aquífero Guarani, é o pré-sal, é uma série de coisas. Então, assim, é exagerado dizer que além de golpe também é guerra, e se não é exagerado, por que essa semântica não entra nos discursos das lideranças políticas? E a última pergunta é, dá para confiar em Ciro Gomes? Porque eu particularmente não confio. Eu acho que está certo, é uma guerra contra o Brasil, unilateral. O Brasil é como se o Brasil tivesse entrado em guerra, perdido a guerra e estivesse pagando o preço de ter entrado em guerra. Isso é muito claro, né? Eu acho que um dado que a gente tem que entender em relação a isso é o seguinte, o Brasil, ele sempre foi, a presença política dominadora dos norte-americanos e do imperialismo em geral é muito grande no Brasil. O sistema político brasileiro, ele é quase todo vendido para os norte-americanos. É impressionante isso daí. Então, quer dizer, por circunstâncias excepcionais, eles aceitaram o PT no governo. Depois não conseguiram conter, né, a política eleitoral do PT. E finalmente tiveram que dar um golpe. Mas a situação é essa, o Brasil é um país muito importante, muito mais importante do que a maioria dos brasileiros pensa. Né? Por exemplo, só vou citar aqui uma declaração que me chama muita atenção, que corrobora o que eu penso, né, mas chamou atenção por quem fez, que foi o Putin. Num dado momento ele falou, nós queremos fazer na Rússia, criar um país industrializado, assim como o Brasil. Muita gente não entende isso. O Brasil, digamos assim, abaixo da linha dos países desenvolvidos, ele é o mais desenvolvido de todos. Tem mais domínio de tecnologia, isso sem falar nos recursos naturais e na extensa mão de obra que existe no Brasil. O trabalho brasileiro relativamente é coisa de 50, 60 milhões de trabalhadores. Quer dizer, isso aí não é pouca coisa.
Pode ser até que o trabalhador brasileiro não seja um trabalhador alemão, mas ele já está numa faixa de desenvolvimento bastante grande. Então, logicamente que demolir o Brasil para os norte-americanos e para o imperialismo em geral é importante, além da pilhagem, porque significa destruir um competidor potencial, né? O caso dos BRICS é assim, Brasil, Rússia, China, começa a se criar aquela frente de países que começa a resistir, ainda que pouco, ao imperialismo, e a coisa entra numa crise total. A situação atual, ela beira a guerra com a Rússia, com a China, é muito crítica, né? E tirar o Brasil disso daí, logicamente que foi uma jogada importantíssima para o imperialismo. Eu acho que assim, e o Ciro Gomes é isso que você falou, não é um político de direita, não tem que ler, né? Ele era da Arena, foi do PSDB, e hoje saiu a notícia de que o DEM está dividido entre ele e o Alckmin. Por aí a gente vê, né? Se o DEM acredita que ele pode ser um bom presidente... Então, eu acho que a única dúvida sobre o Ciro Gomes é saber se ele é um candidato que a burguesia, o setor fundamental da burguesia rejeita por determinadas peculiaridades, ou se ele pode se transformar no candidato dos golpistas, né? Eu acho que poder ele até pode, né? Mas, digamos assim, se ele vai efetivamente ser esse candidato. A direita não tem confiança. É complicado, né? Porque a composição de classes no Brasil é complicada. Pronto. Boa noite. Parabenizar o pessoal pelo crescimento que tem dado. O Rui, nesse sentido que o último colega falou ali também, no sentido de guerra, né? Sim, para ficar mais claro, tá claro, mas não está tanto assim. Como age esse capitalismo hoje, esse capitalismo especulativo, que está no Brasil, é questão depois da crise de 2008, aquela montanha de dinheiro que foi emitido, que ele está indo para o Brasil justamente para pegar esse lucro rápido, né? Essa venda das estatais, do petróleo, ele não quer saber de montar novas empresas, construir ferrovias, ele quer uma coisa rápida, que é o capital financeiro que gira nessa questão de velocidade da luz, da internet e tal, né? Para ficar mais claro, assim, e quem são os lacaios nacionais, né, que estão aliados, um e carne com esse pessoal, entendeu? Para ficar mais claro, porque muitas vezes a gente combate e nomeia só os empregados desses pessoal, né? São os deputados Ayada ali, o Temer e tal, né? Essa é uma questão. E outra questão também, por exemplo, da Colômbia na OTAN, ontem mesmo os Estados Unidos estavam reclamando que os países não investiam 2% do PIB em armamento. Então, a questão da venda de armas, quer dizer, e ali também a questão de atacar um, atacar toda a OTAN, né? Porque se os Estados Unidos vão envolver a Colômbia contra a Venezuela, ele também está tentando impedir que outros países reajam a favor da Venezuela, né? E outra coisa também que eu queria, assim, uma sugestão, né? Eu tive uma experiência quando estava no Brasil, na época, no final do governo do Fernando Henrique, na questão das marchas populares, entendeu? Porque uma questão é a greve, que acho que é a coisa mais potente que tem contra o golpe, né? Mas num período como esse, não sei, se iniciasse novamente essas marchas nas regiões do Brasil, dirigindo para Brasília, entendeu? Teria um enorme apoio popular. E hoje temos, igual você falou, esses governos estaduais, uma outra... E a consciência popular também hoje do golpe, né? Eu acho que seria uma ideia, né? Os principais aliados do imperialismo no Brasil são os bancos e os grandes capitalistas, os maiores de todos, que têm uma associação íntima com o imperialismo, né? Tanto que a gente pode ver que um dos comandantes do golpe foi a Fiesp. São todas empresas industriais. Algumas são estrangeiras, porque a Fiesp não é só empresa nacional. E outras são empresas nacionais, grandes, como, por exemplo, o Steinbrück, que é amigo do Ciro Gomes e tal. Esses empresários, eles são intimamente ligados com o capital estrangeiro. Não vamos confundir nacionalismo, luta nacional, com a posição de empresários brasileiros que, na verdade, não são nacionais. O negócio deles gira muito em torno
da relação que eles têm com o capital estrangeiro. Isso daí precisaria ser analisado. Bom, o caso da Colômbia é gravíssimo mesmo, é isso mesmo. Esse pedido do Trump de 2%, é que os Estados Unidos, o Trump ele tem uma política que é o seguinte: ele quer diminuir o ônus dos Estados Unidos no policiamento mundial, né? Ele quer que os países europeus arquem com uma parte das despesas, mas quem vai continuar chefiando o departamento de polícia mundial vai ser os Estados Unidos. Por isso os europeus fazem se fazem aí de brasileiros, né? Fingem que não dão uma de João sem braço, fingem que não estão ouvindo, né? Fala, vamos ver se a gente aumenta e tal, mas ninguém aumenta nada. Essa que é a grande verdade. O Japão e a Alemanha, por exemplo, estavam numa política de desarmamento. Agora